Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer, a honra, a alegria de estar recebendo a doutora Georgia Alves, que é reumatologista, trabalha em Caruaru, Pernambuco, é também clínica médica e é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito prazer, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco, uma honra recebê-la, viu? Eu que agradeço, Solane. Obrigada pelo convite. A você, né, a todos que fazem parte do Policondrite Amigos. Parabéns pela iniciativa, né, de sempre divulgar doenças sobre a policondrite e também de outras doenças raras, outras doenças autoimunes. E o prazer é todo meu de estar aqui discutindo um pouquinho sobre essa doença. Obrigada, doutora. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, inclusive pouco falado, que são piores prognósticos na policondrite recidivante, né, doutora? E, para começar, doutora, o que são prognósticos, né? Perfeito, né? A gente fala como se todo mundo entendesse, mas é importante deixar claro que seria esse termo, né, prognóstico, e dentro da medicina é como vai se comportar a doença, como vai ser a evolução da doença, né? O paciente ele tem um diagnóstico, né, ele recebe esse diagnóstico de policondrite recidivante, e aí como é que a doença ela vai evoluir, ela vai se comportar? Vai ser uma doença benigna, uma doença leve, né, que não vai levar a grandes alterações, né, para a sua saúde, para a sua vida, ou vai ser uma doença agressiva, né, que pode acometer órgãos mais graves, órgãos nobres, e levando inclusive ao aumento de mortalidade. Então, o prognóstico seria basicamente isso, como evolui a doença. E aí, quando a gente leva esse termo, né, pior prognóstico, seriam quais alterações ou quais fatores estariam presentes nesse paciente com policondrite e que levam a pensar de que, de fato, ele pode evoluir com o pior prognóstico, né, com a pior evolução. Com maior gravidade, né, doutora? Excelente, excelente, exatamente. E, doutora, para as pessoas que estão nos assistindo que não conhecem a policondrite, né, vamos apresentar um pouco, né, da policondrite, afinal de contas, o que é essa patologia policondrite recidivante? Então, Solane, a policondrite, primeiro de tudo, é uma doença realmente rara, né? E aí poucas pessoas conhecem, né? Quem sabe realmente é aquele médico, principalmente os médicos especialistas na doença, como o reumatologista, ou o paciente, né, que se depara com esse diagnóstico e vai atrás de estudar, enfim. Mas, de fato, é uma doença rara. A gente observa que a cada 1 milhão de pessoas, menos de 4, ou seja, 3,5 mais ou menos, é que vão desenvolver a doença. Então, realmente é uma doença bastante rara, e por isso a gente tem poucos estudos, né, poucos realmente dados sobre ela. Mas a policondrite é uma doença autoimune, então é uma doença sistêmica, ou seja, ela envolve vários órgãos, vários sistemas, e o que caracteriza, né, principalmente a doença seria a inflamação das cartilagens. Essas cartilagens a gente vai observar em vários locais, mas os principais que são envolvidos na policondrite são as cartilagens do nariz, a cartilagem auricular, que é da orelha, né? Mas a gente também observa cartilagem nas vias respiratórias, na traqueia, nos brônquios, né? E outros sistemas também, outros órgãos, como eu falei, já que é uma doença sistêmica, também podem ser envolvidos, como o pulmão, rins, coração, menos frequentemente, né? Então, assim, é uma doença realmente autoimune, né? Uma doença sistêmica autoimune e que se caracteriza pela inflamação das cartilagens. Esse termo policondrite, né? Poli vem de vários, condrite é inflamação da cartilagem, né? Então, é a inflamação de várias cartilagens aí no organismo. E recidivante é porque acontecem recidivas, né? O paciente às vezes está bem, depois a doença entra em atividade, ocorre inflamação, depois estaciona, depois volta novamente. Então, acontece de fato de forma recidivante, né? Né, doutora? Exatamente, Solane, recorrente. Então, é esse o termo basicamente da policondrite recidivante. E, doutora, nós estamos aqui falando em piores prognósticos, né? Então, se a gente fala em piores prognósticos, existem melhores também, né? Ou menos piores. Então, existem formas de manifestação da policondrite recidivante, não é isso? Quais são essas formas, doutora? Exatamente, Solane. Existem, na verdade, várias formas de apresentação, né? O principal que a gente realmente descreve são 3 formas, que são as mais frequentes. Tem aquelas formas leves, em que a gente observa mais a inflamação mesmo da cartilagem, mas sem tanto envolvimento sistêmico, sem grande envolvimento de órgãos internos, né? Que seria mais aquelas inflamações do nariz, da orelha. Existem aquelas pacientes que têm a policondrite, que estão associadas com síndromes mielodisplásicas, que são aquelas doenças heumatológicas, ou seja, doenças do sangue, que inclusive podem vir associadas com neoplasias ou tipos de cânceres do sangue.
né? Existem ainda aquelas formas que podem vir associadas com outras doenças autoimunes, enfim. Até 1/3 dos pacientes com policondrite, eles podem apresentar associação com outras doenças, né? Ela não vir isoladamente. E aí, dessas doenças, a gente tem, de fato, aquelas autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, vasculites, né? E mesmo essas síndromes mielodisplásicas, como eu falei. Então, assim, realmente, tem um paciente que vai ter uma policondrite mais leve, e tem aqueles que podem ter, de fato, uma associação com outra doença mais grave, ou a mesma policondrite se manifestando de forma mais agressiva. Verdade, doutora. A gente observa isso no grupo, viu? Tudo isso que a senhora está trazendo, a gente observa no grupo. É muito real. E, enfim, doutora, todas as pessoas desenvolverão essa forma mais grave da doença? Não, de forma alguma, né? A gente observa que realmente cada paciente, né, cada doença, o paciente é único, né? Então não tem como a mesma doença se manifestar de forma igual em todos os pacientes. Cada paciente vai se manifestar de uma forma. Existem aqueles que, como a gente vai falar mais para frente, que estão associados a um pior prognóstico, como, por exemplo, o próprio sexo masculino, geralmente tem uma doença mais grave, né? Então, assim, tem alguns fatores que sugerem ser pior prognóstico, mas cada paciente vai se manifestar de uma forma, e tem aqueles que realmente vão ter uma doença mais leve, isso vai ser para o resto da vida, de fato, uma doença mais leve, mais tranquila, e aqueles que desde o início, ou que no decorrer da doença, ele já tem uma tendência a ter uma doença mais agressiva. Então, cada caso tem que ser individualizado, e por isso é tão importante esse acompanhamento de perto. Doutora, a gente observa muito isso mesmo. Existem pessoas que já manifestam desde o início sintomas mais graves e cursam dessa forma até assim, realmente a gente observa o quanto essas pessoas sofrem com os sintomas frequentes são pessoas que quase não sentem remissão, não entram mesmo em remissão em nenhum momento, né? E, doutora, a gente falou em piores prognósticos, em sintomas. Quais seriam, a senhora já citou alguns, mas quais seriam esses sintomas? Assim, o que nós podemos ter como nos apontando para esses piores prognósticos? Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, né, sobre eles, até para o próprio paciente que vive, quanto para o profissional de saúde, né, doutora? Porque muitas pessoas, infelizmente, conhecem pouco ou não conhecem, né, essa doença rara. Exatamente, Solane. Existem vários fatores que estão associados a esse pior prognóstico, né? Um deles é o nariz em cela, tá? A gente lembra que tem a inflamação das cartilagens, a gente sempre lembra da orelha, né? Daquela inflamaçãozinha da hélice, né? Dessa parte superior da orelha, mas também tem poupando o lóbulo, justamente, que é a parte que não tem cartilagem da orelha, e por isso é poupada, né? Então, isso é clássico da policondrite recidivante. Mas também pode ter inflamação da cartilagem nasal. E aí, quando essa inflamação ela ocorre de forma mais grave, mais recorrente, o paciente ele pode ter um desabamento dessa ponte nasal, levando ao famoso nariz em cela, né? Outras doenças podem causar isso também, mas na policondrite a gente com frequência. E aí, o paciente que tem esse nariz em cela, ele tende a ter um pior prognóstico. Até porque, de fato, para ter um nariz em cela é porque já teve uma inflamação mais persistente, uma inflamação mais grave, então a gente já meio que entende que esse paciente é um paciente mais grave, né? Além disso, Solane, envolvimento da árvore laringotraqueal, né, dessa parte respiratória, também é um fator de mau prognóstico. Todo paciente que tem policondrite, independente se tem sintomas respiratórios ou não, ele tem que fazer acompanhamento, tomografias mesmo da região cervical, torácica, para ver se não já tem envolvimento da traqueia, dessa árvore, dessa parte, né, estenose, justamente, porque às vezes ele nem tem sintoma, né? Inicialmente ele não vai ter sintoma, e às vezes já tem inflamação ali das cartilagens, e isso vai... Os pacientes, eles podem desenvolver estenose, como você falou, dificuldade para deglutição, dificuldade para respiração, enfim, então é realmente grave. Né, chiado, às vezes chiado para respirar, né? Rouquidão, uma rouquidão repentina, né? E tem algumas alterações também, até nas cordas vocais, que a gente consegue ver, né, pelos exames de imagem, que é bem sugestivo da própria policondrite. Então, assim, tem alterações dessa parte respiratória, né, e laringe, que a gente tem que ficar atento, porque quem tem essas alterações, eles tendem a ter uma doença mais grave e a gente precisa intervir precocemente, né? Outras alterações que gerem pior prognóstico, a vasculite, né? A vasculite é uma manifestação que pode vir acompanhada com a policondrite. Existem vários tipos de vasculite, né? Tem aquelas também associadas a próprias doenças autoimunes, né? A doença de BC é um tipo de vasculite, a granulomatose com polangeite, existem vários tipos. E aí, vasculite
inflamação dos vasos, né? O paciente com policondrite, ele não necessariamente vai apresentar vasculite, mas aqueles que apresentam, eles tendem a ter um pior prognóstico. Por quê? A policondrite, ela já tem as manifestações, o acometimento dos órgãos pela própria doença, e a vasculite também. A vasculite, ela pode acometer a pele, né, gerando aquelas lesões cutâneas, né, ulcerações, enfim, as púrpuras, e também pode acometer os rins, né, levando a graus de alterações também renais, de função renal, alterações pulmonares. Então, realmente, a vasculite é uma doença grave que pode estar associada com a policondrite, e nesses casos, o paciente tem um pior prognóstico, tá? Verdade, doutora. E é bom a gente até explicar para as pessoas o que é vasculite, né? Porque a gente fala it, né, de inflamação, né, Isso mesmo, Solane. It sempre é inflamação, né? Um sufixo que denota inflamação e vasculo é de vasos, então seria inflamação dos vasos. E existem várias causas para vasculite, existem aquelas que são de origem autoimune, tá? Tem paciente que falta policondrite associada a vasculites, e aí existem vários tipos de vasculites, né, dentro dessa questão da reumatologia. A gente precisa investigar. Como eu falei, um terço dos pacientes que têm policondrite, eles têm alguma doença associada. Então, pode ser vasculite, pode ser uma doença autoimune como lúpus, uma artrite, né? Ou a doença. Então, tem que ir atrás, né? Porque esses pacientes que têm essas manifestações, eles tendem a ter um pior prognóstico, uma evolução mais grave. É verdade, doutora. E as razões dessa gravidade a gente tem, doutora? A gente teria... Por que algumas pessoas evoluem tão gravemente e outras não? Tão mal, né, Solane? Infelizmente, como eu te falei, né, é uma doença rara. A gente tem pouquíssimos estudos falando sobre policondrite, é mais relatos de casos, séries de casos, né? Então, assim, da patogenia mesmo da doença, de como ela se desenvolve, os fatores que estão associados ao desenvolvimento dela, os fatores de risco, enfim, evolução, a gente não tem muitos dados, né? E identificar de certos pacientes terem uma evolução mais desfavorável ainda é realmente bastante discutido, porque não se tem realmente essas respostas, né? A gente sabe, por masculino, eles tendem a ter uma doença mais grave, eles tendem a cursar, inclusive, com mais envolvimento renal, com mais vasculites, mas o motivo realmente ainda não é muito esclarecido, ainda precisa de mais estudos para esclarecer. É verdade. E quando a gente pensa no sexo masculino e na policondrite, idade avançada, a gente pensa na síndrome de Vexas, né, doutora? Quer dizer, a gente lembra, é uma síndrome recém-descoberta, mas que muitas pessoas com sintoma, com diagnóstico de policondrite, na verdade, homens, né, podem ter a síndrome de Vexas, não é isso? Ligada ao cromossomo X, né? Pode sim, a gente sempre tem que investigar, né? Às vezes o paciente, inclusive isso já foi observado em várias situações, que às vezes o diagnóstico inicial é policondrite, e aí investigando mais a fundo a gente vê que tem alguma outra doença por trás, ou que na verdade era alguma vasculite, alguma outra doença que estava levando a esses sintomas. Porque as manifestações da policondrite, elas não são realmente muito específicas, né? Elas podem envolver qualquer órgão, enfim, é uma doença bem generalizada. A gente pode observar essas alterações também no lúpus e alguns tipos de vasculite sistêmica, né? Alterações como você falou. Então, assim, a gente tem que investigar, tem que ir atrás, porque não é uma doença comum, é uma doença rara, né? Então, o diagnóstico também tem que ser bastante preciso, porque o tratamento também não é simples, né? Então, para se chegar nesse diagnóstico não é fácil. Não é fácil, nós temos que ficar, nós, pacientes, e vocês, profissionais de saúde, sempre muito atentos, né, doutora? Bastante, bastante. Isso que você falou da alteração da orelha é muito, assim, sugestivo, de fato, da policondrite, né? A gente vê muita alteração de orelha, muita inflamação na orelha, né, como na hanseníase, enfim, várias doenças infecciosas, também autoimunes, mas quando tem da orelha poupando o lóbulo, né, que é essa pontinha, isso sugere bastante. E a gente vê que essa manifestação da orelha, ela está presente na maioria dos pacientes, é mais de 80%, né, de frequência. É verdade, é verdade. Então, assim, se a gente for pensar que a maioria de fato vai ter, vamos atrás dessa orelha, vamos ver se realmente tem cartilagens inflamadas, como é que está o nariz, como é que está essa questão respiratória, a orelha, né, se tem esse padrão clássico, vai atrás de uma... Tem que ir atrás realmente desse diagnóstico de preferência precoce, né, evitando que esses órgãos já tenham sido de forma mais grave. Com certeza, doutora, porque ela tem um potencial que a gente tem que realmente ficar muito atenta, né? Ela tem um potencial que pode ser grave, né? E doutora, a costocondrite, quer dizer, essa inflamação aqui do osso, a senhora me explica melhor, ela pode apontar para um pior prognóstico? Manifestações na pele também, os pacientes relatam isso bastante. Com relação à costocondrite, né? A costocondrite é essa articulação das células,
né? E essa parte external, tem a costa external, enfim, tem as cartilagenzinhas que ficam nas costelas e que elas podem inflamar, né? A policondrite, ela pode inflamar qualquer localzinho que tenha realmente a cartilagem. E a costocondrite é um tipo de articulação, né, que inflama, no caso, já seria inflamação dessa cartilagem, e pode acontecer na policondrite. Normalmente, ela não está associada com pior prognóstico, tá? Essas manifestações musculares, musculoesqueléticas na policondrite, elas não costumam ser tão graves, né? Não costumam levar a deformidades, erosões, como acontece, por exemplo, na artrite reumatoide. Tende realmente a incomodar, inflamar, ter dor, mas não chega a configurar realmente um pior prognóstico. As lesões de pele, elas são inúmeras, né? Tem vários tipos de manifestação de pele, tem o livedo reticular, tem o Raynaud, tem as úlceras de pele, enfim, são várias manifestações. Quando essas lesões de pele, elas estão associadas a vasculites, né, que são essas inflamações dos vasos, aí sim confere um prognóstico, tá? Mas se forem lesões de pele, né, mais simples, mais benignas, aí não estariam associadas a um pior prognóstico. Então, tem que ver qual é a pele. Ah, certo. Muito importante isso, doutora, porque as pessoas no grupo relatam bastante manifestações na pele, a gente vê que isso é bem comum, né? Hoje mesmo, agora, ainda há pouco no grupo, as pessoas estavam colocando fotos, inclusive também de queda de cabelo, né? De escamação. O relato de queda de cabelo é muito constante também, né? As pessoas reclamam bastante, né? Então, a gente precisa realmente estar sempre bem atento, principalmente para esses sintomas que apontam para um possível pior prognóstico, né, doutora? Uma pior evolução da doença, né? E, doutora, nesses casos, assim, quais são as intervenções? Assim, tratamento, como é feito isso? Certo, Solane, como a gente tem uma doença nesse sentido, uma doença que está agredindo de forma mais grave algum órgão importante, seja coração, seja rim, seja pele, enfim, a parte respiratória, a gente precisa também ser agressivo nesse tratamento, né? A gente tem vários tipos de tratamento para policondrite. Naqueles casos mais leves, a gente pode fazer só anti-inflamatórios, corticoides. Nesses casos mais graves, né, com envolvimento de órgão nobre, com risco iminente de vida, né, a gente precisa se e aí o tratamento ele vai ser com imunossupressores, né, que são medicações que vão controlar esse sistema imune que está descontrolado no paciente com policondrite. E aí existem os corticoides que são orais e aqueles que são venosos, ou seja, feitos na veia. Nos casos mais graves, a gente opta por corticoides na veia ou corticoides orais em doses mais altas, tá? E aí, seguido desse corticoide, a gente pode entrar com imunossupressores, né? E aí existem várias opções. A ciclofosfamida seria uma opção importante para esse. Tudo vai depender do órgão que está envolvido, tá? Mas a azatioprina, o mesmo metotrexato em algumas situações, micofenolato, existem vários imunossupressores, várias drogas que vão atuar nesse sistema imune, controlando esses sintomas mais graves. E aí essa intervenção é fundamental, né, doutora? Porque o objetivo é realmente parar essa inflamação, né? Controlar essa inflamação, porque é uma inflamação destrutiva, né, doutora? Exatamente, Solane, a gente tem que ser agressivo, né? A doença agressiva, a gente tem que ser agressivo, tem que agir o mais precocemente possível. Um paciente, por exemplo, que já tem envolvimento respiratório, ele tem uma alta mortalidade, né? Então, a gente agindo inicialmente, evitando que, de fato, essa inflamação aconteça de forma mais grave, a gente vai evitar que o paciente ele tenha sequelas, que ele realmente fique, né, com um risco de vida, um risco de morte, na verdade, mais alto. O paciente com nefrite, também envolvimento renal, a gente pode impedir, agindo que ele vá eventualmente evoluir para hemodiálise ou com transplante renal no futuro. Então, tudo isso é muito importante, a gente tem que intervir precocemente. E para a gente intervir precocemente, a gente tem que estar acompanhando, né? A gente só sabe se o paciente vem acompanhando com os exames mesmo laboratoriais, exames de imagem, conversando com o paciente ele tem que se conhecer, né? Tem que ver se está tendo algum sintoma diferente, algo que realmente levante o alerta, está tendo alguma alteraçãozinha na urina, alguma alteração respiratória, alguma alteração de pele, ele tem que ir atrás do médico, ele tem que investigar, né? Porque quanto antes tratar, melhor para o paciente. Com certeza, doutora. E esse encaminhamento também é muito importante que seja feito também com outros profissionais, né? Por exemplo, no encaminhamento desse paciente, por exemplo, para um cirurgião torácico, não obviamente a gente não está falando de cirurgia, mas em caso, por exemplo, às vezes de estenose traqueal, é preciso, às vezes, uma traqueostomia, a gente sabe que nós temos várias pessoas assim no grupo, e aí você, né, precisa encaminhar essa pessoa, né, esse paciente para
para uma intervenção, um hematologista, enfim, né? É uma patologia que envolve várias especialidades, né? Perfeito, Solane. A ideia é não chegar a esse ponto, né, de uma estenose traqueal que precisa de uma traqueostomia. A ideia é evitar chegar nesse ponto, né, agir precocemente justamente para evitar essa estenose grave. Mas tem paciente que evolui, mesmo com intervenção evolui, porque ele realmente é uma doença mais agressiva, e aí, como você falou, é imprescindível esse acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional, né? O reumatologista, ele não consegue dar conta sozinho, ele precisa de um oftalmologista do lado, de um dermatologista, o otorrino. Otorrino, sem dúvidas, então, o fisioterapeuta, né, para reabilitação, para melhora. Então, assim, é multiprofissional, né? O paciente ele tem que ter cada especialistazinho cuidando dele, porque, de fato, o reumatologista ele vai só ser o maestro dessa orquestra toda que é policondrite, né? Não é simples. Então, ele... É verdade, doutor, é verdade. Porque realmente a gente vê que existem pessoas que desenvolvem manifestações mais graves e, infelizmente, são pessoas que precisam de um acompanhamento muito rigoroso. Na verdade, eu acho que todos nós temos que estar, mesmo os que têm manifestação um pouco mais branda, devem estar sempre atentos, porque também não há garantia de que esse que tem uma manifestação branda não possa vir a desenvolver um sintoma mais grave, né, doutor? Exatamente, né? O acompanhamento ele tem que ser contínuo, é uma doença que não tem cura, né? É uma doença crônica, para o resto da vida. E aí a gente tem que acompanhar, porque nada impede que de fato a doença vai evoluir de forma desfavorável depois, né? Às vezes o paciente de fato está bem, de repente descompensa, seja por uma infecção, enfim, várias situações podem descompensar e a gente precisa intervir. Então é importante ter essa consciência mesmo desse acompanhamento contínuo, desse acompanhamento realmente regular com o reumatologista. É verdade, porque a gente ouve muito que as pessoas dizem, olha, eu estou bem há muito tempo, eu estou em remissão, eu não sinto nada, e essas pessoas muitas vezes abandonam o tratamento e depois tem uma recidiva, porque é uma característica da doença, ela pode realmente voltar várias vezes, né? E assim, em pouco espaço de tempo, assim como existem pessoas que ficam, às vezes, anos sem nada, não é? Mas essas pessoas acabam, muitas vezes, abandonando o tratamento, o que é muito perigoso, né? A gente observa muito. Exatamente. Subestimando os sintomas, né? Muitas vezes subestimando os sintomas, assim, isso aqui não é nada, é só uma besteirinha, foi só uma falta de ar pequena, já passou. Exatamente. Está com uma rouquidão, né? Uma dificuldade para fala, acha que não é nada demais, isso vai progredindo, isso vai evoluindo, quando a gente vê já tem um envolvimento mais grave, né, das vias respiratórias, às vezes evolui com estenose, né, podendo ter sido evitado tudo isso previamente. Você está falando realmente de forma perfeita, é isso que a gente observa muito na prática, às vezes o paciente ele realmente deixa de fazer o acompanhamento porque acha que a doença entrou em remissão, né, acha que está bem, e aí vai perdendo o acompanhamento e às vezes chega realmente com alterações tão graves, né, irreversíveis, que realmente o médico já não consegue mais atuar, né, não consegue mais agir. E a gente observa isso muito também nas outras doenças reumatológicas, né, o lúpus, isso, ele pode evoluir com períodos de melhora, de piora, artrite também. Então, assim, para a gente dizer que realmente o paciente entrou em remissão, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que analisar clínica, laboratório, imagem, tem que analisar tudo. Essa questão de tirar as medicações também tem que ter bastante cuidado, tem que ser feito de forma realmente com bastante controle mesmo, às vezes desmamando as medicações, acompanhando devagarzinho. Não estou sentindo mais nada, eu vou parar tudo e pronto. Não é bem assim, né? Não é fácil. De jeito algum. E doutora, a senhora trouxe uma questão muito importante, que é assim, duvidar, questionar. Porque o paciente está ótimo, está tudo muito bem, mas vamos ver a parte pulmonar dele? Vamos ver, uma vez por ano que se faça. É uma investigação importante, porque é preciso ter consciência de que aquele paciente tem aquela patologia, né? Ninguém deixa de ter uma doença crônica, infelizmente ainda não tem cura. A gente ouve muito paciente falando assim, não, eu acho que eu estou curado. Eu ouvi certa vez o paciente, eu tive uma vez, não tive nunca mais. Isso pode acontecer na policondrite. E a pessoa diz, eu estou curada. Não há garantias, né, doutora? Não há garantias, é como o nome fala, né? Recidivante, ela pode acontecer com recidivas, e essa questão de um intervalo entre as crises, entre as inflamações, elas podem ser bastante demorados, né? Ser bastante longos, mas também podem ser curtos. Cada paciente vai ter uma forma de desenvolver nessa questão aí da doença. Então, é importante ter esse acompanhamento. A gente não sabe como é que vai se comportar em cada paciente, cada caso é um caso,
né? E a gente precisa ficar atento a isso. Não dá para ficar... E o que a senhora falou, por exemplo, muitas vezes o paciente não sabe que está com aquela questão, por exemplo, uma estenose iniciando, e um exame aponta, mostra, né? Exatamente, a gente precisa ficar sempre atento. A gente lembra que a maioria das manifestações dos envolvimentos de órgão, inicialmente, elas não vão mostrar sintomas. O paciente ele não vai já começar, né, com a falta de ar grave, com a tosse importante, né, com uma alteração grave no nariz, uma alteração grave na orelha, não vai no começo. Né, tudo acontece de forma bem insidiosa, bem lenta, e isso vai progredindo. Então, qualquer alteraçãozinha, realmente, que o paciente observe, que o médico observe, ele tem que ir atrás, ele tem que acompanhar, porque isso pode progredir, né? E quanto mais precoce a gente agir, melhor para o paciente, melhor qualidade de vida para esse paciente. É verdade, doutora. E eu sempre converso também com as pessoas, não desanimar, não se desesperar, tratar a questão com a seriedade que ela merece, né? E com o acompanhamento, mas sem se desesperar, né? Porque a gente vê que com o tratamento e com o acompanhamento, hoje a medicina vem evoluindo bastante, né? A reumatologia também dispõe de um arsenal grande medicamentoso, e, né, a gente vê que as pessoas muita gente está conseguindo viver e viver bem, com qualidade de vida, né, doutora? Exatamente, Solane, a gente cada vez mais conhece, né, sobre a doença, a gente todo dia está aprendendo, né, e aí conhecendo mais a doença, a gente consegue diagnosticar mais precocemente, e a intervir mais precocemente, né, é importante que o paciente ele também conheça sobre a sua doença, ele vá atrás, ele estude. Isso é fundamental, doutora, a informação. Informação é tudo, né, para qualquer doença, ainda mais para doenças raras como a policondrite, que geralmente só o paciente, algum familiar mais próximo é que vai entender, né, é difícil um familiar, um amigo não vai entender, é uma doença realmente rara, não é fácil, né, e aí o paciente ele precisa conhecer, ele precisa falar sobre ela, ele precisa entender o que está acontecendo com o corpo dele, ficar atento às modificações, conversar com o médico, né, isso é bastante importante, então... Nossa, fundamental. E a senhora trouxe uma questão que é muito importante, que é até uma pergunta que a gente tem aqui, sobre essa questão da família, das pessoas entenderem, né, da empatia, porque realmente muitas pessoas se queixam de que não são compreendidas, porque muitos sintomas também são invisíveis, né? Ou o uso muito constante de corticoide faz com que a pessoa engorde muito, e aí chamam, né, colocam apelidos e etc., né? Então, o que a senhora poderia dizer para essas pessoas que vivem com doenças autoimunes, muitas vezes incompreendidas, né, doutora? Eu digo que realmente não é fácil, né? Você ter uma doença autoimune, você conviver com a doença crônica, não é fácil, né? Mas é preciso que você conheça a sua doença, que você difunda realmente conhecimento sobre ela, né? Quem convive, ou, né, quem realmente entenda realmente como é que funciona a doença, entenda que não é realmente invenção do paciente, que ele realmente está sentindo aquilo, né? A gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, tem que estudar sobre aquilo para poder entender e não julgar, né? Não pré-julgar. Né? Muitos pacientes realmente eles passam por isso, eles têm alterações estéticas, né? Como a gente falou, o narizinho pode acontecer em cela, alterações na orelha, pode ter aquelas manifestações do Cushing, né? Pelo uso crônico de corticóides, né? As estrias, ganho de peso, o rostinho redondo, então assim, não é simples, né? Quando mexe com a estética, a gente sabe que a policondrite acomete bastante mulheres, né? Também, então, elas sofrem bastante, homens e mulheres, né? Mas é importante que o acompanhante, né, os familiares, os amigos, enfim, todo mundo, toda a população conheça, entenda a doença, né, e saiba que realmente a gente precisa ter empatia, né, precisa conhecer, precisa conversar e não julgar, né, não ter esse tipo de preconceito, porque isso realmente é bastante triste, né, ninguém merece passar por isso, muito menos o paciente com doença autoimune, né. Então, é informação, empatia, né? Envolvimento da família, né, doutora? Que é um envolvimento importante, muitas vezes também não existe isso, né? Mas é muito necessário, a gente está diante de uma doença crônica, a pessoa vai conviver com ela, né? Então, tem que ter um suporte, né, doutora? Tem que ter um suporte também. É verdade, doutora, é verdade. Mas, enfim, nós sabemos que hoje, mesmo essa pessoa com pior prognóstico, ela, com bom acompanhamento, ela não deve perder a esperança, não deve se desesperar, né, doutora? A gente vê muitos pacientes, muitas pessoas no grupo, assim, realmente muito tristes, muito desanimadas, algumas entram em depressão, e a gente tem que
está ali junto. Eu acho até que o grupo tem uma importância grande nesse sentido também, porque são pessoas que conversam com outras pessoas que têm o mesmo que elas. Isso eu acho que, de alguma forma, ajuda, porque doença rara é um desafio duplo, não é? Não é somente uma doença crônica, não é somente uma doença com potencial grave, é uma doença rara, portanto, é uma doença onde, muitas vezes, o paciente se sente isolado mesmo, né? Exato, perfeito, Solane. E essa questão dos grupos, né, para discutir sobre a doença, para você encontrar pessoas que realmente se identifiquem, né, que você se identifique com elas, que você veja que você não está sozinho nessa, né, que é a mesma coisa passando, outra pessoa está pior, outra pessoa está melhor, enfim. Você poder discutir, você poder desabafar, você poder contextualizar, né? Se integrar com pessoas que passam por aquelas mesmas questões que você, isso é maravilhoso, né? Vocês discutirem os sintomas, tirar dúvida uma da outra, enfim, isso é maravilhoso, né? E difundir sobre a doença. Então, assim, realmente, o Policondrite Amigos está de parabéns, né? Você está de parabéns. Querida, obrigada. Importantíssimo, né? Uma doença rara não é fácil, né? Você realmente saber que tem uma doença rara, né? Você se sente sozinho. E aí, quando você encontra um grupo de apoio, você se sente realmente acolhido, né? Você se encontra, né, no mundo, de fato, vê que você não está sozinho, né? Que tem pessoas que estão passando por isso junto com você, e cada um vai dando uma força, cada um vai dando um conselho, uma orientação, enfim. Então, isso é extremamente importante para o paciente que tem doença crônica, que tem doença rara. Doutor, é fundamental. Eu ia lhe perguntar, lhe pedir um recado, mas acho até que a senhora deu, né? O que a senhora gostaria de deixar para as pessoas que convivem com a policondrite recidivante, e é realmente um misto desse desafio, desse encorajamento, dessa necessidade de empatia, de apoio, de informação qualificada, que é o que a gente aqui no Policondrite Amigos está sempre buscando, informação qualificada e essa educação sobre a doença, né, doutora? Porque quando a pessoa que tem uma patologia conhece um pouco mais dessa patologia, ela sabe lidar melhor com o seu próprio corpo, ela tem uma relação melhor com o seu médico, com o seu profissional de saúde, e tudo caminha de uma forma mais equilibrada. Você fica mais ciente do que está acontecendo, você duvida mais, você questiona, né, doutor? E às vezes a gente até fala, né, nós médicos, que o paciente que tem uma doença rara, às vezes até sabe mais do que o próprio médico, porque ele já sabe muito, porque estudam muito, vão muito atrás e leem. E a gente, como médico, realmente, eu estou falando como reumatologista, mas imagine que não é reumatologista, não tem contato com a policondrite, é muito difícil, é raro. Como o reumato já não tem tanto contato, imagine que realmente não é da área. E aí o paciente chega realmente com bastante conhecimento, com bastante bagagem, né? Isso é muito importante. Você sempre conversar com o seu médico, sempre converse com outros pacientes que passam pela mesma situação sua, né? Saiba que você existem os grupos de apoio, existem realmente, né, pessoas que estão interessadas em ajudar, né, em fazer o melhor para todo mundo, e todo mundo sai ganhando. O médico sai ganhando, o paciente sai ganhando. Então é isso, não se sinta só. É uma doença rara, mas existe tratamento, existe controle, mesmo aqueles que têm pior prognóstico. Existe o tratamento, né, como a gente já falou. O importante é você acompanhamento certinho, é sempre ficar indo para as consultas, né, ficar atento às alterações que podem acontecer com o seu corpo e sempre tentar diagnosticar precocemente a doença, evitar, né, que essas manifestações mais graves aconteçam, mas sabendo que se acontecerem, a gente tenta, né, vai fazer o máximo possível para poder reverter, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. É verdade, doutora, é verdade. E a reumatologia tem um papel fundamental nisso. A gente sempre fala, sempre defende que o paciente se informe e que ele não abandone seu tratamento, que ele continue seu tratamento mesmo quando ele está se sentindo bem, que ele não deixe de ir à sua consulta, não deixe de fazer os exames que o médico está pedindo, não abandone sua medicação sem que o médico te oriente para isso. Enfim, todos esses cuidados, né, doutora? Porque, infelizmente, a gente vê também aparecem tratamentos milagrosos por aí a toda hora, e a gente tem essa preocupação, é uma doença que tem que ser levada muito a sério, não é? A gente não está dizendo para a pessoa deixar de viver, nada disso, tem que viver, você está em remissão, que ótimo, que maravilha, mas faça seu tratamento, faça seus exames, não deixe de ir nas suas consultas, não deixe de acompanhar, levar a sério o seu tratamento, que no final das contas é levar a sério a sua vida, né? A sua saúde. Exatamente, a sua vida, né, que está em jogo sua saúde. Então, procure um profissional também habilitado, né, procure conhecer sobre a doença, procure realmente tratamentos com respaldo científico, né, a gente, como eu falei, não tem tantos estudos
dentro da policondrite, mas a gente já tem alguns dados que realmente mostram aquela medicação como benéfica, enfim, já tem uma série de casos, a gente tem que ir atrás realmente de tratamentos com respaldo científico. Às vezes o paciente está tão desesperado, né, aí vai para essa lista que nem é da área, ou que seja da área, mas que está querendo fazer alguma coisa da cabeça, né, alguma coisa mirabolante, enfim, que não tem respaldo. E a gente não se sabe como é que vai evoluir com isso. Então, realmente, é a sua saúde, é a sua vida, né? Então, procure sempre um profissional sério, né? Um profissional que seja habilitado, né? Que tenha um título, de fato, de especialista, que seja membro da sociedade, alguém que realmente seja apto para tratar você da melhor forma possível, porque não é fácil reumatologia, né? A gente vê muita gente tratando, mas nem sempre a pessoa está sabendo o que está fazendo ali, ainda mais com a policondrite, que é uma doença rara, né? Muitas vezes, né? Solano, então, assim, procure realmente o melhor para você, né? Procure o melhor profissional, os melhores, na verdade, profissionais, para poder cuidar de sua vida, né? Não é tão fácil. Não é mesmo, doutor. E doença rara no Brasil é uma grande dificuldade. A policondrite é uma doença, dentro das doenças raras, a senhora sabe, a gente tem cerca de 80% que são genéticas e 20% que são não genéticas. Quer dizer, a policondrite, como doença autoimune rara, é uma doença rara, é uma minoria dentro de outra minoria, não é? Porque a gente está aí, não está nesse percentual aí de doenças genéticas. Então, realmente é um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer. Eu acho que essa tarefa que a Policondrite Amigos tem tomado para si como meta, como foco, né, de difundir informações qualificadas sobre a patologia, reunir pessoas, apoiar essas pessoas, incentivar a pesquisa, né, doutora? A gente precisa de pesquisa sobre a doença, porque senão o conhecimento fica estacionado no tempo. É verdade. Não é? E, doutora, a senhora gostaria de deixar seu contato, alguma coisa, se algum paciente quiser fazer alguma pergunta, o seu Instagram, não sei. E fiquem à vontade, tá? Para tirarem dúvidas, para questionarem qualquer coisa relacionada à doença e às outras doenças também reumatológicas. Meu Instagram é doutora Georgia Alves, tá? Acho que até você já fez alguns repostes de publicações minhas sobre outras doenças, então fiquem bem à vontade. Se quiserem, depois eu mando até pelo próprio Instagram mesmo o meu e-mail, né? Só realmente me procurarem. Queria agradecer imensamente, tá, Solene, ao dizer que realmente é um grupo que faz a diferença. Desde que eu entrei no Instagram, que eu vi que existia esse grupo, né, que me adicionei logo em seguida. Eu disse, realmente é um grupo, né? Muito obrigada. Está de parabéns, de fato, o grupo muito organizado, né, sempre com publicações realmente relevantes, né, que tenham realmente fundamentos, né, que sejam realmente com referências seguras, né, não vai, né, Solane? Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, doutora. A gente, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade. Informação é algo muito sério. Quando se fala em saúde, isso ganha uma dimensão enorme. Perfeitamente. E a gente vê que realmente vocês têm essa responsabilidade, né? O grupo tem essa responsabilidade. Obrigada. Então, eu tenho realmente a agradecer e dizer que o que puder fazer, né, para tirar essas dúvidas, para acompanhar vocês como um grupo, eu estou à disposição. Agradeço. Doutora, nós é que agradecemos, foi uma honra tê-la aqui conosco, tirou tantas dúvidas tão importantes, um tema tão pouco tratado, que são os piores prognósticos na policondrite recidivante. Só tenho a lhe agradecer, estamos totalmente à sua disposição, viu? Foi um prazer, aprendemos demais aqui. A todos que nos assistiram, nosso sincero agradecimento. Aqui embaixo está o nosso site, que é policondriterecidivante.com.br. Se inscrevam em nosso canal no YouTube, nós temos lá vários vídeos, temos o nosso projeto que se chama Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos pessoas que vivem com a patologia e contam a sua história com a patologia, como chegaram a os diagnósticos, tratamento, sintomas e tal. Enfim, temos lá uma série de informações sobre a policondrite recidivante, doenças autoimunes raras. Se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos, foi um prazer e uma honra, viu, doutora? Um abraço. Um abraço, viu? Tudo de bom para vocês, parabéns novamente e boa noite a todos. Obrigada por terem assistido aí o vídeo, viu? A gente que agradece, querida. Um beijo.